1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. 1 Pedro 2, 9. Graças a Deus. Senhor, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de conversar com os meus irmãos com a luz da palavra do Senhor, a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Deus, tenha misericórdia da minha vida e me dá graça suficiente para que eu seja simples, claro, objetivo e, através da mensagem, contribua com meus irmãos na manhã de hoje, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, 1 Pedro capítulo de número 2. Olha o texto, capítulo 2, verso de número 9. Olha o texto, o que é que ele traz para nós pensarmos. Vocês, porém, a palavra de Deus ela já está trazendo, assim, um questionamento. Vocês, porém, se está dizendo vocês, porém, quer dizer, há um outro grupo de pessoas. Então, fulano é assim, vocês, porém, são assado. Já está havendo uma distinção num grupo de pessoas. Quando Pedro está conversando através da carta, ele está fazendo uma seleção no grupo de pessoas, e ele está chamando para pensarmos a respeito de quem é que somos nós. Eu diria acerca da identidade daquele que é um cristão, que está em Cristo, a identidade daquele que atendeu ao seu chamado. Quando Jesus disse: vinde após mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, irmã Roseli. Jesus falou assim. Então ele disse: venha, independente do jeito que você está, independente do que é que você faça, independente do que você fez, independente dos seus recursos, independente da classe social que você se encontra, venha. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha, porque eu vou te aliviar. E isso é importante nós pensarmos no tocante ao chamado de Deus para a vida de todos nós. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamado ele é dado a muita gente, mas são poucas as pessoas que entendem e aceitam o seu chamado em Cristo Jesus. Não está falando de chamado para pregar ou para cantar. Hoje eu dei duas bobeadas, em duas músicas eu dei dois. Está falando de cantar. Pode ser que seja para cantar também. Não está falando de pregar. Muitos são chamados para pregar. Não está, mas a pessoa pode vir também a pregar. Não está falando da diaconia, mas a pessoa pode vir a contribuir na diaconia. Não está falando de trabalhar com criança e assim por diante. Pelo contrário, está falando da pessoa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Porque sem Jesus, quantas e quantas pessoas têm vivido de maneira triste, abatida, angustiada, quantas pessoas têm vivido deprimidas, preocupadas, desorientadas, quantas pessoas sem Jesus têm vivido ou sobrevivido pensando na morte, pensando até mesmo em abreviar os seus dias. Passa aquela coisa pela cabeça: se eu tirasse minha vida logo, já resolvia, já encurtava meus problemas iam se acabar. E na verdade não iam se acabar. Na verdade o problema aí que vai pegar de fato. Então Jesus ele diz: vinde após mim, vinde.
E há um grupo de pessoas que atende esse chamado, há um grupo de pessoas que aceita essa proposta feita por Jesus de ter o peso, a sua carga aliviada. Vinde após mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É importante nós começarmos a pensar, e nós já vamos entrar no texto aqui, dentro desse contexto. Está sendo falado, a carta ela está escrita para um grupo de pessoas que teve o seu nome registrado nos céus através das águas do batismo. Um grupo de pessoas que nasceu de novo. Um grupo de pessoas que entregou a sua vida para Jesus. Um grupo de pessoas que abriu mão do seu eu, abriu mão das suas próprias vontades, ou da sua vontade própria. Um grupo de pessoas que simplesmente decidiu viver de acordo com a palavra de Deus. Um grupo de pessoas que tentou muito. E o máximo que conseguiu acumular para si foram frustrações, foram dificuldades, foram respostas negativas. O máximo que conseguiu acumular para si foi tristeza. Então, a chamada é para uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida. Eu conversando, domingo passado, nós batizamos 8 pessoas. Foram 8 pessoas, graças a Deus. E eu sentei conversar, já estamos nos organizando para o próximo batismo. Eu não vou saber falar agora a data de cabeça, mas não vai ser difícil de você se ajustar aí, ó. É o 2º domingo do mês de novembro, tá bom? No 2º domingo de novembro, pastor Carlão, a piscina tem que estar cheia, combinado? Então é o 2º domingo de novembro. Você já vai se organizando. Vou visitar seus pais e vou conversar com eles esse mês aqui, viu? Nós vamos conversar. Vou conversar com o menino seu, o Kelvin. Vou conversar com ele. Se tiver mais alguém que queira sentar para nós conversarmos, para nós estudarmos junto, para entendermos a importância do batismo, por favor, me encaminhe. Eu estou aí para contribuir de alguma forma dentro desse assunto, dentro da instrução a respeito do batismo. Nós vamos fazer desse jeito. O batismo, ele é importante, porque você vai olhar a história de Jesus, quando Jesus sai das águas, o céu se abre, olha só, saiu das águas, o céu se abriu. Nós estamos falando aqui, ó, de identidade em Cristo Jesus. O que acontece quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus? O que acontece quando a pessoa ela decide viver de acordo com a palavra? É a identidade. E o nosso ponto de referência é Jesus. O céu se abre, pronto. O céu está aberto sobre a vida da pessoa. Antes o céu estava fechado. Mas após a nova identidade, o céu está aberto. O Espírito, ele vem, ele desce sobre a vida da pessoa. Antes, a pessoa tinha uma vida dirigida pelo seu próprio Espírito, pela sua própria vontade. A partir de então, a pessoa terá a vida dirigida, inspirada pelo Espírito de Deus. Além disso, que é céu aberto, que é Espírito sobre a vida, a Bíblia diz que é uma voz ouvida, é meu filho. Ou seja, a própria identificação. O próprio Deus, ele diz assim, ó, é meu filho. Para os céus ouvirem, para a terra ouvir, para todos saberem, é meu filho, é meu. E se é de Deus, a Bíblia diz, o maligno não toca. É importante a gente pensar, conversar a respeito de identidade em Cristo. Aquele que é de Deus, a Bíblia diz, o maligno não toca.
E ainda há uma quarta situação que você vai observar, que logo que Jesus sai das águas, acontecem esses 3 eventos: o céu se abre, o Espírito vem sobre Jesus, a voz do Pai é ecoada nos céus e na terra, dizendo: é meu filho. Ainda um quarto evento, André, porque a partir dali Jesus vai para o deserto, e no deserto Jesus vence. No deserto Jesus vence. O diabo tenta Jesus, mas Jesus aguenta. Ou o diabo tenta tentar Jesus, mas Jesus, ele vence. É importante nós juntarmos tudo isso para olharmos. Uma pessoa, quando está em Cristo Jesus, ela é uma pessoa vencedora. Não é a circunstância que vai dizer se ela é vencedora ou não. Porque nós podemos tentar uma questão ou outra e sermos derrotados numa questão ou em outra. Costuma-se falar, uma guerra é formada por muitas batalhas. Quem já jogou War aqui? Alguém já jogou? Vocês lembram? Lá nós jogávamos em casa até tarde. Mais alguém jogou War? Ninguém, só nós. É um jogo tão jóia, mas era tão jóia, que juntava uma turma na casa da minha mãe, nós ficávamos até tarde jogando War. E tinha as estratégias e tal. Então você vencia ali uma batalha, uma parte da guerra, aí você perdia, você ia ganhando, você ia perdendo. É igual o campeonato de futebol. Palmeiras perdeu por esses dias, né, Reginaldo? Perdeu. Mas não perdeu o campeonato ainda, ele perdeu um jogo, né? Está igual ao Corinthians, é mais ou menos assim. Então, é uma sequência de questões. A pessoa que está em Cristo, ela pode ter uma dificuldade aqui, ela pode ter uma outra dificuldade ali. Aliás, a Bíblia ensina: no mundo tereis aflições. E aflições nada mais é do que as dificuldades do dia após dia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Nós podemos passar por um momento adverso ou outro, mas nós somos vencedores. Você é vencedor. O seu DNA é o DNA de um vencedor. Você vai aceitar, se quiser, a mentira do diabo, dizendo que você é um derrotado, dizendo que você é um fracassado. Olha um exemplo bem interessante para a gente pensar junto de toda essa conversa aqui. Davi estava numa caverna, conhecida como a caverna do Adulão. Quem foi que chegou até o Davi? Como que a Bíblia diz que chegaram? Chegaram os endividados, chegaram os problemáticos, chegaram as pessoas cheias de zica, chegaram as pessoas assim, carregadas de problema. Eles chegaram até o Davi. Com aquelas pessoas ali, Davi formou um exército imbatível. Imbatível. Mas por quê? Se eram as mesmas pessoas. Como que é formado um exército imbatível com um grupo de pessoas, me permita dizer, resumindo, assim, como se forma um exército imbatível com um grupo de pessoa ruim, com um grupo de pessoa problemática. Como se forma um exército vencedor? Se forma um exército vencedor através da ação do Espírito de Deus e da palavra na vida da pessoa. Não importa como você está aqui hoje, agora. Não importa qual seja o resultado que você teve no decorrer da semana. Não importa se de repente no decorrer da semana você ouviu uma palavra que não foi legal, teve de repente até mesmo a dispensa do trabalho, talvez não conseguiu fechar algum cliente que você tinha tanto a intenção de fechar, talvez foi para comprar algo e não conseguiu comprar, ou estava com tudo encaminhado para a venda e deu errado na hora de sacramentar a venda. Talvez você tenha passado pelo médico e você, na sua cabeça,
eu estou indo, é mais uma rotina, tal, só para ver se está tudo em ordem. E foi, fez o exame. Quando foi pegar o resultado do exame, o médico falou: olha, nós vamos ter que fazer um outro exame, porque alguma coisa não está normal, alguma coisa não está legal, alguma coisa não se encontra da forma como deveria se encontrar. Não importa. Não importa. Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é disso que nós estamos falando. Vamos para o texto agora. Venha, porque é o texto, nós vamos ler o texto e você vai logo agarrar a palavra e nós vamos embora para casa. Mas é importante você saber, você faz parte de um grupo diferenciado de pessoas. Não são os resultados que você teve ontem que vão determinar o seu amanhã. É a sua atitude hoje que vai mudar o seu amanhã. Os resultados de ontem, eles podem ser alterados hoje, através da sua atitude. Fala para quem está pertinho de você assim: olha, Deus te fez vencedor. E você é criatura de Deus, é formado por Deus. Então não tem mentira que vai colocar você por terra. Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita. Olha lá. É um grupo diferenciado. 1 Pedro 2,9. Geração eleita. Há um grupo de pessoas que não foi eleito, que não foi escolhido. Mas não é que não foi escolhido porque Deus não quis, porque a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. É aquele grupo de pessoas que não é eleito porque não quis ser eleito, não quis ser escolhido. Escolheu entre andar com Deus e andar longe de Deus, escolheu andar longe de Deus. É aquele grupo de pessoas que entre aceitar a palavra e a ação do Espírito e não aceitar a palavra e ainda ouvir vozes que não são de Deus, escolheu ficar longe da palavra ouvindo vozes que não são de Deus. Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Por quê? Porque muitas pessoas insistem em relutar ao chamado de Deus. Tem uma canção muito antigo, o André eu tenho certeza vai lembrar, o Minduim eu não sei não se ele vai lembrar, o André vai lembrar. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do vento chamando sem parar, não lembro, a decisão é sua, a decisão é sua. Você já ouviu? Alguém conhece? Conhece, Vânia? Conhece a irmã Maria? Não vai para Minas esses dias não, né? Já sabe, né? For para Minas e não trouxer queijo para mim, eu não deixo ir mais não. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. É assim. O chamado, ele é dado, mas um está ocupado com isso, outro está ocupado com aquilo, outro tem que ver não sei o que lá, outro tem que ver mais não sei o que, e assim, e cada um tem que ver algo, e aí as pessoas, elas simplesmente vão abrindo mão. Geração eleita. Você é um escolhido de Deus, um escolhido de Deus. Você foi chamado, foi marcado por Deus, e você está aqui. Você está aí acompanhando na sua casa ou no seu trabalho, eu não sei onde você se encontra agora, mas você está aqui. Você está porque o Espírito de Deus te trouxe para esse culto. Se o Espírito de Deus te trouxe para esse culto, a melhor coisa a fazer é cultivar esse chamado. É trabalhar e é desenvolver esse chamado. É aperfeiçoar a obra. Filipenses fala disso. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Eu falava agora há pouco, você não está pronto. Os resultados de ontem não definem o seu amanhã. É a sua atitude hoje
de abrir o coração e deixar. Deus pode trabalhar. Ó, sacerdócio real. Há um tempo atrás, no Antigo Testamento, Silvia, nós vamos ver o quê? Que era o sacerdote, o único que podia entrar no Santo dos Santos e interceder. O único, só o sacerdote. E era o sacerdote que era escolhido, era o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele tinha que estar com a vida dele assim, ó, impecável, senão ele seria fulminado ao entrar no Santo dos Santos. Hoje, a Bíblia diz, você é um sacerdote. Você pode chegar com confiança até o trono da graça e falar com Deus. Vê, Rosana, que coisa jóia. Você pode chegar, Isabela, e conversar com Deus. Você pode chegar e falar com Deus. Você é um sacerdote, sacerdócio real. Sacerdócio real. Ou seja, você pode chegar até Deus e conversar com Ele. Você pode. É só o pastor que vai orar e Deus vai responder. Não, não é não. Não é mesmo. Deus só vai responder a oração do diácono, da diaconisa. Também não é verdade. Ele vai ouvir a oração do pastor, ele vai ouvir a oração do diácono, da diaconisa, mas ele vai ouvir a sua oração. A sua oração. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz, ele não despreza. Olha, sacerdócio real, nação santa. Aí é importante nós entendermos uma outra questão importante. Importante que você entendeu. É uma nação santa. Você é santo. Por mais que alguém tente dizer, você pensa que você é santo? Você não é santo, não. E tem gente que fala, mas eu não sou santo também, né? Isso não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que você é santo. A Bíblia diz, Deus diz que você é santo. Você foi separado por Ele. Santo quer dizer separado. Você foi separado. Você está num processo de santificação. Deus está te separando, Deus está te limpando, Deus está trabalhando na sua vida. Há um processo. Já pescou? Quem já pescou aqui? Deixa eu ver. O André, a Silvia. Ai. Você também, Angelina? Angelina, não vou duvidar, porque cresceu com o pai dela viajando nas pescarias. O João eu sei que já pescou. Agora o André levantar a mão, você devia ter a levantar a mão. Pescou, amendoim? Ele pescou? Ele lá pescou? Não pescou. Quem pescou aí? Deixa eu ver. Luciano. Pescou, Mauro? O Reginaldo gosta de fazer bagunça na pescaria, né, Reginaldo? Eu sei disso, eu já sei. A irmã lá pescou. Pescou, irmã Maria? Quem já pescou aqueles... Eu não sei, eu não entendo de pescaria. Não entendo mesmo. Eu pesquei já, mas eu peguei um mandi, desse tamanho mais ou menos, mandi. Fiquei com medo, assim, ó. Fiquei com medo de tirar o mandi do anzol, não tinha ninguém perto para me ajudar. Meu irmão estava lá no meio do rio, peguei o mandi na beira, lá no barranco, e soquei ele, morreu. Daí tirei. Foi o jeito de eu sair daquela enrascada que eu entrei. Mas eu me lembro, eu já vi minha mãe tirando escama de peixe. Vocês já viram, né? Vocês são pescadores, vocês sabem do que eu estou falando. Tem peixe que você vai tirando a escama, vai limpando, vai separando a carne do peixe. Para ir para a frigideira ou para o forno, cada um faz do jeito que gosta de fazer. Mas há um processo. O processo de você tirar o peixe da água, depois o processo de você corta a cabeça do peixe, aí vai arrancando, tirando as escamas, aí abriu ele, tira as vísceras, aquilo que está dentro do peixe, passa o dedo assim, eu já vi minha mãe fazendo, eu nunca fiz, mas eu já vi minha mãe fazendo. Então você vai limpando o peixe. Depois que você limpa, aí você
continua a preparação, né? Aí um vai preparar com limão, outro vai preparar, cada um vai preparar de um jeito, até que o peixe vai ficar pronto para o consumo. Nós estamos num processo de santificação. E não tome por mal, por favor, entenda a comparação que eu estou fazendo. Entenda a analogia bíblica, porque a Bíblia diz que nós seremos pescadores de homens. Então tem peixe que tem escama, não tem? Mas tem peixe que não é de escama. Tem peixe que tem espinho, não tem? E tem peixe que não tem espinho. São vários os peixes. Tem peixe pequenininho, mas tem peixe que é grandão. Nós estamos num processo assim como é o peixe. E tem uns peixes que são cascudos, tem uns peixes que são espinhudos, já tem os outros peixes que não tem escama, que não tem casca, não tem espinho. Cada um está sendo santificado, está sendo separado, cada um está passando por um processo. E é importante nós permitirmos que esse processo na nossa vida, ele seja efetuado, Robson, da melhor maneira possível. Porque Deus que nos pescou, Ele sabe bem como preparar cada um de nós. Nós estamos passando por um processo de santificação. Isso é uma verdade que nós não podemos esquecer. Somos uma nação santa. Somos um grupo de pessoas separados por Deus, para Deus, do pecado, do erro, de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que faz mal para a nossa vida. Segue a leitura, olha. Povo exclusivo de Deus. Exclusivo, você sabe. Você já foi no supermercado, tenho certeza disso. Tem lá no supermercado o caixa exclusivo para idoso e assim por diante, gestante, e tem o caixa preferencial. No exclusivo é só o idoso. É só a gestante. No preferencial, pode ser tanto o idoso quanto a gestante, mas se não tiver nenhum idoso ou gestante, você pode passar por... Não é assim, Isabela? A Isabela trabalha com isso aí, ela sabe. A exclusividade, ela faz com que nenhuma outra pessoa tenha acesso. É exclusivo. A vaga de estacionamento é exclusiva para tal. Nenhuma outra pessoa. Quer dizer, você é exclusivo de Deus. No seu lugar, agarra isso daí, porque o que eu vou falar aqui, tem muita gente que fica dando cabeçada depois, no decorrer da semana, porque não entende isso. No seu lugar, não cabe ninguém. O seu lugar é exclusivo. Você é único para Deus. Tem gente que tem medo. O que é seu, é seu. Você é exclusivo de Deus. O que Deus tem para a sua vida, é para a sua vida. Não tem jeito. Você é exclusivo, é um povo exclusivo de Deus. Não tem perigo. Não tem perigo. Logo, nós devemos de tomar essa leitura, esse pensamento aqui, como algo que vai contribuir para o nosso bem. Porque tem muito crente que fica aí chateado, cabisbaixo. Então, né? Nossa. Deus tem um plano exclusivo para você. Deus tem um plano exclusivo para o Minduim. Deus tem um plano exclusivo para o pastor Carlos, um plano exclusivo para o pastor Jonathan, um plano exclusivo para o Cristiano, um plano exclusivo para o Reginaldo. O plano é exclusivo. Você é um povo exclusivo de Deus. Não tem outro. Se qualquer outro quiser estar no seu lugar, não vai dar certo. Então, se você é alguém exclusivo,
Você precisa ocupar o seu lugar. Fala para quem está pertinho de você. Se você é exclusivo, você precisa ocupar o seu lugar. Agora você vai pegar um pouco mais pesado, irmão, mas você pega com jeito, aí o irmão, a irmã vai entender que é Deus usando você para falar com ele. Fala assim, ó, então não fica fazendo gracinha, não. Querendo ocupar o lugar do outro e deixando o seu lugar vazio. Ocupa o seu lugar. Chega chegando. E Deus vai te abençoar ali. Parece que o que eu estou falando não tem muita coisa a ver, mas tem. Não vou ficar afundando na conversa aqui. Mas tem gente que está dentro da empresa, e o André vai saber falar melhor do que eu isso daí. A pessoa está na empresa, ela não está ocupando o lugar dela ali. O que ela tem que fazer, ela não faz. Mas a pessoa está querendo ocupar o lugar do outro lá. Tem assim ou não tem? Faz o seu e faz bem feito ali onde você foi colocado para fazer. Porque você tem a exclusividade. Então, se você ocupa bem o seu lugar ali, pronto. Na hora certa, a Bíblia diz que você é fiel no pouco e Deus te coloca sobre o muito. Não tem jeito de dar errado. É exclusividade. Vou falar uma outra coisa. Você pode parecer pesado, duro. A intenção é chamar para reflexão. Falei de empresa, falei de trabalho. Amizade. Às vezes tem aquela questão assim, ó, você tem do seu lado uma pessoa que é amigo seu ou amiga sua, e você é aquela pessoa importante que vai contribuir na vida daquela pessoa, mas você não está fazendo a sua vez como amigo ou como amiga, como deveria. E está olhando para o outro ou para outra. Ocupe direitinho o seu lugar. Vou falar uma outra questão. Moro em tal lugar, moro em tal bairro. Como morador ali, e aqui eu vou finalizar a conversa partindo desse princípio. Como morador ali, eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença na vida dos meus vizinhos. Os meus vizinhos, pelo menos, têm que saber que eu sou crente. E se eles estiverem com dor de barriga, pelo menos eles têm que saber que eu oro para Deus tirar a dor de barriga. A pessoa, ela não está fazendo a vez dela ali como vizinho, mas ela está pensando em morar lá no Dama, lá no Terras do Engenho. Não é errado morar no Dama, que Deus abençoe e você chegue lá, viu, irmão? Em nome de Jesus, você tem esse desejo, eu faço votos que você vá e depois me convida para ir lá também, né? Pode ser para almoçar mesmo, eu vou feliz. Mas enquanto não chega lá, Jennifer, temos que fazer bem feito aonde nós estamos. Aonde nós estamos. É exclusividade. Último exemplo, aí eu vou concluir a leitura. Ai, porque tá vendo aquela lá que é uma mulher. Aquela que é mulher legal, aquela que é uma mulher joia. Não está cuidando da própria mulher. E está querendo olhar a mulher do lado de lá? Porque aquele é um marido, olha, aquele lá é um marido exemplar. Cuide bem do seu marido, cuide bem da sua casa. Estamos na Bíblia. Estamos na Bíblia. É uma nação santa, é um povo exclusivo, e é exclusivo de Deus. De Deus. Isso é importante. No seu lugar não cabe ninguém. Onde você está hoje, não cabe ninguém no seu lugar. Faça bem feito o que você foi chamado ou destacado para fazer. Cumpra bem o seu papel, porque não cabe ninguém. Nada de ficar com medo, nada de ficar com angústia, opressão, nada. Deus está mandando falar para você assim na manhã de hoje. Agora vamos finalizar a leitura, ó. Para que tudo isso? Para que ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos aonde? Nas trevas, mas ele nos chamou para a maravilhosa luz. Qual finalidade? Anunciar as grandezas, anunciar que existe um Deus que é grande, e ele é muito maior do que todo e qualquer problema, muito maior do que toda e qualquer dificuldade. Deus te marcou para ser alguém diferenciado, vencedor, não importando as circunstâncias. Agarre essa palavra, agarre, porque é de Deus para a sua vida. A conversa, ela não faz curva, a conversa, ela é para nós que estamos aqui. E a conversa é para aqueles que estão acompanhando. Fica em pé, por favor, quero orar com você. Você vai sair daqui hoje e você vai ocupar o seu lugar e Deus vai te honrar. Essa semana está apenas começando. Tem muita coisa boa para você e para sua família. Não fica olhando para trás. Não fica olhando para a casa do outro. Olha para Jesus. Você é um povo exclusivo de Deus. Quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que eu oro. Oro debaixo de tanta verdade, ó Deus, de tantas questões tão importantes, Pai, tão importantes para todos nós. Porque às vezes nós ficamos desfigurados, às vezes nós ficamos sem identidade, às vezes nós começamos até mesmo a trilhar um caminho que não é legal, exatamente porque não desfrutamos, não vivemos o que o Senhor propôs para nós vivermos. Com isso vem tristeza, com isso vem angústia, com isso vem opressão, vem depressão, com isso, ó Deus, vem tantas dificuldades, tantos problemas, e nós às vezes acabamos até sentindo vontade de negar nossa fé. Tudo porque não entendemos que somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo exclusivo. Assim, Pai, que meu irmão e minha irmã saia daqui desse templo hoje e vá para o local de trabalho deles, para a família deles, e se posicione ali, anunciando as grandezas, porque todos nós fomos chamados das trevas e trazidos para o reino da luz. Eu oro em nome de Jesus. Quem recebe a palavra, quem recebe a oração, diz amém, diga graças a Deus.